Shalom, shalom, Haverim, shalom, meus amigos, meus irmãos. A paz do Senhor, que Deus lhe abençoe a você e a sua família, em nome de Yeshua. E desde já eu também lhes desejo Shavuot Tov, boa semana, né? Estamos aí no primeiro dia da semana, domingo, e que Elohim nos dê da sua paz, da sua graça, que Ele continue a nos cobrir com a sua misericórdia, e que Ele firme os nossos planos, né, e projetos para esta semana. Desde que, é claro, nossos planos e projetos estejam conforme a vontade soberana dele, né? Pois ele sabe o que é melhor para nós e é ele quem cuida de todos nós. Bom, estamos aí com mais um vídeo, mais um estudo bíblico, e o assunto de hoje é... Bom, é muito, digamos assim, polêmico, né? Tem a parte que acredita que deve se fazer, tem a parte que acredita que não é preciso, né? Mas fazer o que ou não fazer, né? É a questão de congregar, né? A verdade sobre congregar. O que é de fato congregar? Como, né? Congregar de maneira adequada, de maneira bíblica. O que a Bíblia fala sobre isso? Eu devo ou não devo? Eu preciso ou não preciso estar membrado em um templo religioso cristão ou em qualquer outro templo aí de outra religião que talvez tenha a mesma imuná, a mesma fé, né, que nós temos, né? Mas como fazer, né? Se eu não estou membrado, eu sou visto como um desviado, como um louco, como um rebelde, né? Se eu me reúno em casa, cultuo em casa, né? Eu sou chamado, como é costume aí, né? Aqueles que são crentes em casa, né? Esses aí não conhecem a verdade porque não estão membrados em uma denominação religiosa. Mas o que a Bíblia fala sobre isso, né? De fato precisamos de um templo? Ou não? Pode ser feita, a reunião pode ser feita em qualquer lugar, desde que seja feita de forma adequada e em sinceridade. Nós vamos aprender um pouco sobre isso hoje, ok? Desde já eu peço que você ajude a compartilhar esse vídeo, esse estudo. Se você ficar com dúvida, deixa a dúvida no comentário. Ou se você quiser perguntar ou expor alguma coisa, coloca também. Ou fala no privado comigo, não é? Se você não conhece meu canal no YouTube, eu sempre deixo o link do meu canal no YouTube e do meu Instagram, né, na descrição dos estudos, que eu posto aqui no Facebook. E também posto nessas duas redes sociais, YouTube e Instagram. Passa lá no meu canal, se inscreve lá, vários estudos, ajude a compartilhar para que mais pessoas aprendam a verdade, né, na íntegra, sem influência religiosa, sem influência de líderes religiosos que só querem dominar e cegar o povo. O meu objetivo com os estudos é libertar a sua mente, libertar a sua visão, fazer com que você enxergue da maneira que o Espírito de Deus quer que você veja as coisas, né? Sem que tenha um véu sobre os seus olhos. Então vamos ao estudo de hoje. Vamos iniciar em uma referência a um texto muito conhecido. E é o texto perfeito para iniciarmos esse estudo. Yohanan, João, capítulo 4, verso 23 e 24. Yohanan, João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Que diz assim: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. O eterno Espírito, que é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Bom, Yeshua, nosso Senhor, nosso Mestre, né, Jesus, ele fala isso quando ele encontra com a mulher samaritana, e a mulher samaritana tem ali um diálogo com ele, e ela diz a ele: olha, vocês dizem que é no templo, né, em Jerusalém. Aqui é dito que é no monte, né? Mas onde é o lugar correto para se adorar?
Em outras palavras, onde é o lugar correto para cultuarmos, não é? Para nos reunirmos? E Yeshua responde, olha, em outras palavras aqui, trarei em palavras diferentes, né, do que foi lido aqui no texto, mas foi exatamente isso que Yeshua quis dizer ao falar à mulher o que nós lemos aqui, né? E ele responde à mulher, olha, o templo não é nada. Resumindo aqui as palavras de Yeshua, o templo não é nada. O monte também não é nada. O que importa, tá, é quando você o adora e cultua ele e se reúne, né, para fazer algum tipo de trabalho para ele, né, de louvor e adoração, estudo, seja lá o que for, quando você faz em sinceridade de coração. Tá? Aonde? Não importa onde. Pode ser feito em qualquer lugar. Pode ser feito ao ar livre, ou dentro de uma prisão, ou dentro de uma caverna. Quantos aí fora do Brasil, por causa da perseguição que tem, cultuam em cavernas, em porões, em sótãos, e aonde podem, né? Em lugares escondidos, né? Montanhas, porque se forem pegos, são mortos. São proibidos de adorar, de cultuar, de realizar um culto a Deus. Eles não têm um templo. Eles não têm um monte. Ainda assim cultuam. Ainda assim congregam. O que eu estou trazendo nesse vídeo é a essência do que é congregar. O que é congregar? Nada mais é do que você reunir um grupo de pessoas. Ponto. Em prol de alguma coisa. Para fazer alguma coisa. Isso é congregar. Onde está escrito na Bíblia que o local correto de se congregar e participar do corpo, até mesmo participar da ceia, não é? O lugar correto de se ceiar é no templo. É específico ao templo. Não existe isso. Isso é uma mentira para levar o povo a ficar cativo do templo. E até mesmo dos líderes religiosos, a maioria, é claro, não todos, mas a maioria, né, dos líderes religiosos que lideram, estão na liderança desse determinado templo, dessa determinada denominação religiosa. É isso. Não tem isso na Bíblia. Estão restringindo a questão de congregar aos templos cristãos, às denominações religiosas, dentro de um templo. Estão restringindo o participar da comunhão do corpo e do sangue, né, que aí já se referindo à ceia, que nosso mestre Yeshua fez, né? Estão restringindo isso ao templo, especificamente ao templo. Fora não pode, tem que ser lá. Congregar também fora não pode, tem que ser lá. Isso é antibíblico, isso é errado, isso é um ensino mentiroso, tá? E tem levado muitos a perderem a fé, a se frustrarem, a ficarem com raiva, a virarem as costas para Deus, para a verdade. A reunião concernente a culto, a adoração pode ser realizada em qualquer lugar. A ceia também. Tá? Seja ela mensal, seja ela semanalmente, seja ela anualmente, tá? Especificamente a ceia tem uma data. Ok? Não trarei hoje, mas a ceia tem uma data específica. E a data está relatada na Bíblia. É claro que você não vê isso sendo passado ao povo, mas na Bíblia, na Escritura, você encontra a data exata da ceia. Tá? Ela é realizada anualmente. Tá? Normalmente, ela cai ou no mês de abril, no finalzinho do mês de abril ou no início do mês de maio, tá? E conforme o ano a data muda, né? Porque na Bíblia tem-se a data exata, mas segundo o calendário judeu, que é diferente do nosso, né? Então, quando você pega e transfere para o nosso, todo ano muda, né? Ou muda alguma semana ou alguns diazinhos de diferença, mas normalmente cai nesse âmbito aqui, né? Final de abril, início de maio.
Não tem essa data específica, é só uma pequena aspas aqui que eu estou trazendo para você, ok? Mas não tem nenhum problema em realizar a ceia mensalmente, ou semanalmente, ou de 4 em 4 meses, ou de 3 em 3 meses, né, trimestralmente aí. Não tem problema, né? Contanto que se faça, que se realize. Agora, é obrigatório realizar dentro de um templo? Não. Não. Também pode ser realizado em qualquer lugar. É isso que a Bíblia nos traz. Esta é a realidade bíblica. Esta é a liberdade que nós temos de congregar com os irmãos, de cultuar, de ir nos lares, nas casas, exatamente como a igreja primitiva fazia. Ela trabalhava dessa forma. Quando a Bíblia fala que Paulo, o apóstolo Shaul, né, Paulo, aonde ele passava, ele fundava uma igreja, como algumas traduções dizem, ele fundava uma igreja, não é igreja templo, é igreja pessoas. É isso que a Bíblia traz. E estas pessoas se reuniam aonde? Nas casas. Era assim que funcionava. Ele não saía por aí andando, construindo grandes templos e dizendo, olha, esse é o local de congregar e de cear e tudo deve ser feito aqui. Não. Ele levava a verdade, as pessoas recebiam a verdade e ali fundava-se uma igreja, um povo. Igreja, povo, não igreja, templo, estrutura, né, de concreto e tijolo, ferro, algo que não vale absolutamente nada. Não vale absolutamente nada. O problema é que estão colocando os templos acima do que a Bíblia traz, da verdade bíblica. Estão idolatrando ao templo e ao que tem dentro do templo. Estão investindo tempo, dinheiro, a vida ao templo físico. Enquanto que o templo, de fato, que Deus ele fez, que sou eu e você, a esse templo não dedicam absolutamente nada. Ao contrário, matam esses templos, essas pessoas. É o que está acontecendo, as coisas estão se invertendo. Mas Yeshua é bem claro, olha, é nem no templo, nem no monte, mas chegará o tempo, e já é a hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não importa onde. Se você se reúne, você dedica em sinceridade, com o coração aberto, ali você está congregando. Seja onde for. Temos essa liberdade. E a ceia também. Vamos nos reunir. Vamos cear. O seu lar está disponível? Ah, está. Então, podemos ir na sua casa? Podemos. Se reúne na casa de fulano. E lá vocês congregam, lá vocês ceiam. Esse é o correto. E isso é o que a Bíblia nos traz. Só que estão fazendo com que isso pareça ser errado. É o que a maioria dos líderes ensinam. Olha, não seja crente em casa, não. Vem para a igreja, vem para o templo. Aqui no templo tem cura, milagre, tudo, libertação. E de fato tem. Eu não nego isso. Tem. Mas essas coisas não são restritas ao templo. Acontecem fora também e muito mais fora do que dentro. Aqueles que vivem mais fora do templo do que dentro do templo conseguem compreender melhor o que estou trazendo aqui, porque presenciam o que estou dizendo aqui. Esses milagres e cura, libertação e salvação fora em muito maior número do que dentro. Porque o que estão tentando fazer é trazer as pessoas para dentro de um templo, quando as que estão dentro do templo deveriam sair e correr atrás destas almas. E ensiná-las a viver de uma forma correta, sem depender de um templo, porque também estão fazendo com que as pessoas dependam do templo. De forma que se você tira o templo físico, né? Me refiro ao templo físico, construído por mãos humanas. Se você tira o templo destas pessoas, elas se desviam. Elas ficam sem chão, sem nada. Porque dependem dele.
culpa dos líderes mentirosos que trazem esse tipo de ensino e prendem as pessoas lá dentro. Às vezes eu vejo, sim, em alguns lugares ensinando tanto sobre fazer trabalhos fora das quatro paredes, mas nunca saem das quatro paredes, fica só nas palavras. Vamos fazer, vamos sair. Temos que trabalhar fora, sair das quatro paredes. Quando? Quando vão começar a fazer isso? Porque até então só tem palavra, mas não tem atitude. Tudo isso que estou trazendo aqui envolve a realidade do que é congregar. Se você congrega em lares, se reúne em lares, se você não frequenta um templo, se você não é membrado em um templo, mas você se reúne com seus irmãos, você está sempre lá com os seus irmãos, jejuando, adorando, louvando, estudando a palavra, trabalhando com eles, ajudando quem precisa, se envolvendo, realizando a ceia, seja lá no tempo determinado que vocês determinaram aí, não se envergonhe disso. Você está agindo biblicamente. Ainda que um grande pastor chegue para você e diga, olha, você está errado, não acredite. Não acredite. Porque biblicamente você está correto. Não lhe falta nada. Quando Paulo fala, olha, eu acho até que vamos ler essa referência aqui, mas vou citar de uma vez. Quando o apóstolo Paulo diz, olha, não abandoneis vossas congregações, em algumas traduções, eu acho que traz até igreja, né? Mas vamos usar congregações. Não abandoneis vossas congregações, como é costume de alguns fazerem. Ele está falando de templo físico? Não. Ele está se referindo às reuniões que o povo que se convertia começava a fazer para Deus. Alguns não iam nessas reuniões, nesses lares. Queriam ficar sozinhos. Não queriam participar. E é contra isso que Paulo fala. Ele diz, olha, vocês precisam se reunir, vocês precisam conviver juntos, se ajudar, se envolver cada vez mais entre si e com o reino, com Deus, com Yeshua. É isso que Paulo está trazendo a eles. Não está falando de templo físico, mas usam esse texto para prenderem as pessoas ainda mais ao templo. Olha, Paulo disse para vocês não abandonarem vossas congregações. Você tem que estar membrado. Mentira, Paulo não ensinou isso. Ele não ensina isso. Ele fala da convivência que nós temos que ter uns com os outros. E não de templo físico. A Bíblia, ela não traz isso. Tá? Ela não traz nada com relação a templo físico. Tudo que ela traz envolve pessoas, a convivência do que a realidade da igreja, o envolvimento que nós temos que ter uns com os outros, como o corpo que somos. Vou ler algumas referências aqui que vai abrir a nossa mente ainda mais para o que eu estou trazendo aqui. Vamos lá. Mateus 10, 21. Mateus 10, capítulo 10, verso 21, que diz assim, Mateus capítulo 10, acho que é isso mesmo. Não é Mateus não. Eu anotei errado aqui, perdão. Vamos para a próxima referência, que essa daqui eu peguei. Eu anotei errado. Vamos para a referência de Hebreus. Vamos lá. Hebreus, capítulo 10, verso 25. Hebreus, capítulo 10, verso 25. Aqui, ó. 24, a partir do verso 24. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Paulo está falando de convivência. Verso 25. Não abandonando o reunirmos-nos juntos, como é costume de alguns. Perceba que a tradução aqui é uma tradução mais exata. Tá? Muito melhor
com relação ao que está escrito no original. Tá? Vou ler de novo. Não abandonando o reunirmos-nos juntos. Claramente, Paulo está falando aqui de reunião, novamente de convivência. Agora, algumas traduções trazem congregação, outras igrejas, e isso dá uma interpretação completamente errada. Tá? Mas isso foi feito propositalmente, tá? Propositalmente, para que o povo fique preso a algo irreal, tá? Algo que não faz sentido, ok? Então é não abandonando o reunirmos-nos juntos, como é costume de alguns, antes admoestando-nos aos outros, e tanto mais quanto vedes o dia se aproxima. Convivência. Corpo. Tá? União. Um pensamento, uma visão. É isso que ele está falando aqui. Vamos lá, outra referência. 1 Coríntios, Efésios. Vamos para Efésios. Efésios 4:4. Só abrir aqui. Efésios 4:4. Há um só corpo. Um único corpo. Um só Espírito. Como também fostes chamados em uma só esperança da sua vocação. Verso 5 também. Um só Senhor. Uma só fé. Uma só imersão. Um só batismo. Um só poderoso e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vocês. É um. Não são 2, 3, 5, 10, 100. Um. E o que as denominações trazem hoje é o quê? É algo totalmente diferente, não é? Analisa por si mesmo. Denominação tal, igreja tal, igreja para todo tipo de pessoas, pensamentos, costumes, ideias. Isso é unanimidade? Não. Isso é divisão. Ah, mas cada um tem a sua interpretação e tal. Ah, isso é bíblico? Não, não é. Não estou dizendo aqui que todos nós temos as mesmas revelações, não é isso. Cada um recebe revelações diferentes, em níveis diferentes, uns mais, outros menos. Conforme, é claro, vamos buscando e estudando, vamos aprendendo mais. Outros aprendem menos porque se dedicam menos. Não estou me referindo a isso. Estou me referindo a um mesmo pensamento com relação ao reino, à fé, ao trabalho, a verdade em si, a comunhão, a congregar, a se unir, a se relacionar. Não se tem isso entre as denominações, não se tem isso entre os templos religiosos. Isso não existe. Se existisse, não existiria tantas denominações aí. Não existiria. Por que as denominações existem? Porque os pensamentos não se encaixam. As ideias não se encaixam. Se houvesse unanimidade entre o povo, a primeira coisa que aconteceria, vamos pegar todas essas denominações aí, vamos excluir todas elas e vamos agir como um só povo. Mas não agem como um só povo. Estão longe disso. Por favor. Não é o que a Bíblia ensina. Vamos lá. Vamos continuar. 1 Coríntios. 1 Coríntios 12:12. Capítulo 12, verso 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo. Assim também é o ungido. Somos um corpo. Mas, atualmente, parece que existe mais de um corpo. Porque cada denominação religiosa se comporta como um corpo diferente. Elas entram em atrito entre si. Isso é congregar, de fato? Não? É ter a comunhão de fato que temos que ter? Não. Não. Não é. 1 Coríntios ainda 12:27.
Ora, vocês são o corpo do ungido e individualmente seus membros. Tá? Bem, eu estou trazendo questões do corpo aqui para que entendamos essa relação, essa questão de congregar. Né? Essa união que temos que ter como corpo, o qual Yeshua é a cabeça desse corpo. Como é que querem restringir isso aos templos cristãos? Aos templos religiosos? Querem restringir tudo ao templo. Tem que ser feito lá, tem que ser lá, tem que ser lá. É isso que ensinam. E se você vai contra isso, você é um herege, você é tudo de ruim. Você não serve para eles. Saiba que Yeshua nos ensina diferente, tá? Se você não congrega em um templo, mas congrega da forma que eu trouxe aqui, é muito melhor, ok? Muito melhor. É muito melhor você congregar desta forma nos lares, indo nos lares, se reunindo nos lares, onde você tem uma intimidade maior, um contato maior, uma melhor facilidade para resolver problemas. Problemas tem, mas se resolve de uma forma muito mais fácil. Você tem uma facilidade muito maior para ensinar, para aprender, do que dentro de um templo. É muito melhor. Não tem quando Paulo fala, olha, quando ele dá o parecer dele, ele diz, olha, eu não tenho mandamento do Eterno concernente a isso, mas dou o meu parecer, acreditando que eu tenho o Espírito de Deus. Bom é que todos fiquem como eu, quando ele fala de casamento. Né? Ele diz, bom é que todos fiquem como eu, solteiros. Porque aqueles que são solteiros se dedicam exclusivamente, totalmente, sem distração alguma, a Deus. Agora, aqueles que são casados, eles cuidam das coisas do mundo para agradar a esposa. Se dedicam a Deus, mas não têm tanto tempo quanto teriam se fossem solteiros. Então Paulo fala, olha, quem dera se fossem como eu, todos. Mas aí ele traz todo lá um ensino em cima disso. Eu falo aqui, quem dera todos fossem, todos congregassem da forma que estou trazendo aqui. Eu faço dessa forma. É muito bom. Muito bom. E Deus, ele dá crescimento em questão de pessoas, né? Ele traz pessoas, ele envolve mais pessoas, ele salva, ele cura, ele faz milagres, ele fala, ele ensina. Como faz dentro de um templo, até muito mais. Não digo, quem dera se todos fizessem assim. Tivessem essa mentalidade, né? Esta visão, que é uma visão mais clara, uma mente mais liberta, você consegue ver novos horizontes, além de uma estrutura em forma de quadrado, o qual às vezes você passa a vida toda ali dentro e não aprende nada. Não cresce. Por que isso acontece? Quem será? Já se perguntou? Por que tantas coisas acontecem dentro dos templos que não deveriam acontecer? Porque uma coisa importantíssima está sendo feita de uma forma errada, falha. E não estão se importando em corrigir. Só que o tempo está mostrando que aos poucos Deus ele está restituindo, ele está trazendo novamente o que a igreja primitiva fazia. Aos poucos ele está fazendo isso. A pandemia é uma prova disso. A pandemia, ela fez com que muitos começassem a agir desta forma, a congregar desta forma. E até hoje estão fazendo disso. Estão fazendo assim. Porque começaram a se reunir desta forma, uma forma mais bíblica, e descobriram que é uma das melhores coisas que pode ser feita. E não voltaram aos templos. E estas pessoas estão sendo caluniadas, mal faladas, mal vistas. Mas biblicamente, elas estão corretas. Corretas. Não estou dizendo aqui que há mal em você congregar em um templo, se reunir em um templo. Tá? Você pode. Você pode se reunir em um templo. Você pode congregar em um templo. Você pode. Não tem problema nenhum. Mas não dependa dele. Não restrinja
o reino a ele, ao que é feito lá dentro. Tá? O mundo não gira em torno dos templos, do que é feito dentro dos templos também. Tá? Não gira em torno daquilo. Então, quer se reunir lá, se reúna, quer congregar lá, congregue, quer se membrar em um templo, se membre, mas lembre-se de que o mundo não gira em torno da sua congregação, talvez, se você congrega em algum. Bom, espero que o vídeo de hoje tenha sido esclarecedor para você e que Deus ele tenha aclareado um pouco mais o seu entendimento, a sua visão, e que o Espírito de Deus venha nos ensinar cada vez mais. Shalom, shalom, que o Eterno te abençoe.